You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful to me. Aprendi a estar contente. Charles Haddon Spurgeon. Sermão número 320, pregado na noite de domingo, 25 de março de 1860. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4, verso 11. O apóstolo Paulo era um homem muito erudito, mas entre as suas várias aquisições de conhecimento, nenhuma teve maior importância que esta, a de ter aprendido a estar contente com o que tinha. Tal aprendizado é muito melhor do que é ensinado nas escolas. O aprendizado das escolas pode nos fazer olhar cuidadosamente de volta para o passado, mas também, frequentemente, aqueles que selecionam as relíquias do passado com entusiasmo são descuidados a respeito do presente e negligenciam os deveres práticos da vida diária. Seu aprendizado pode abrir as línguas mortas para aqueles que nunca tirarão algum benefício delas. Muito melhor o aprendizado do apóstolo Paulo. Era algo de utilidade sempre presente e que é aproveitável da mesma maneira para todas as gerações. Uma das mais raras, mas das mais desejáveis realizações. Ponho o mais antigo polemista e o mais instruído dos nossos homens de Cambridge num patamar mais baixo comparado com este erudito apóstolo, pois este, certamente, é o mais alto grau que um homem pode possivelmente obter, ter aprendido, seja em que estado estiver, a se contentar com o que tem. Vocês verão, ao mesmo tempo em que leem o texto, não superficialmente, que o contentamento em todos os estados não é uma natural propensão do homem. Ervas daninhas crescem rapidamente, cobiça, descontentamento e murmuração são tão naturais ao homem como os espinhos para o solo. Vocês não têm necessidade alguma de semear cardos nem espinhos. Eles surgem naturalmente, porque são nativos da terra, sobre a qual persiste a maldição. Também vocês não têm necessidade alguma de ensinar os homens a se queixarem. Eles se queixam rapidamente o suficiente sem qualquer educação. Mas as preciosas coisas da terra precisam ser cultivadas. Se quisermos ter trigo, devemos arar e semear. Se quisermos flores, deve haver o jardim e o cuidado do jardineiro. Ora, o contentamento é uma das flores do céu, e se quisermos tê-lo, ele deve ser cultivado. Ele não crescerá em nós pela natureza, somente a nova natureza pode produzi-lo, e mesmo assim, devemos ser especialmente cuidadosos e vigilantes para que mantenhamos e cultivemos a graça com a qual Deus nos semeou. Paulo disse: aprendi a me contentar com o que tenho. O que quer dizer que houve uma época que ele não tinha aprendido isso em sua vida. Isso lhe custou algumas dores para alcançar o mistério desta grande verdade. Sem dúvida, algumas vezes ele pensou que tivesse aprendido e falhou. Frequentemente também, como as crianças na escola, ele foi censurado. Frequentemente, ele achou que esta questão não era de fácil aprendizado e quando finalmente ele o adquiriu, pôde dizer: eu aprendi, seja qual for o estado em que estiver, a estar contente com o que tenho. Ele era então um homem grisalho à beira da morte, um pobre prisioneiro encarcerado em uma masmorra de Nero, em Roma. Nós, meus irmãos, bem poderíamos estar dispostos a suportar as enfermidades de Paulo e compartilhar a fria masmorra com ele, se também pudéssemos de alguma forma atingir tal grau de contentamento. Não se permita, qualquer de vocês, a tola noção de que você pode se contentar sem o aprendizado, ou aprender sem disciplina. Não é um poder que possa ser exercido naturalmente, mas uma ciência que é adquirida gradualmente. As genuínas palavras do próximo texto podem sugerir isto.
até se nós tivermos aprendido pela experiência. Não precisamos ser ensinados a murmurar, mas devemos ser ensinados a aquecer com a vontade e o bom desejo do Senhor, nosso Deus. Quando o apóstolo proferiu essas palavras, ele imediatamente fez um comentário sobre elas. Leia o verso 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Notem, em primeiro lugar, que o apóstolo disse que sabia como estar abatido. Um maravilhoso conhecimento é este. Quando todos os homens nos honram, então poderemos estar muito bem contentes com o que temos. Mas quando o dedo do escárnio é apontado para nós, quando o nosso caráter é julgado como de má reputação e os homens nos vaiam às margens das ruas, requer muito conhecimento do Evangelho para sermos capazes de suportar isto com paciência e com satisfação. Quando estamos aumentando e crescendo em posição, em honra e em consideração humana, é fácil trabalhar para se contentar com o que se tem. Mas quando temos de dizer, como João Batista, eu preciso diminuir, ou quando vemos algum outro servo alcançando o nosso lugar, ou um outro homem obtendo a vitória que nós tanto almejamos, não é fácil ainda permanecer e, sem um sentimento invejoso, gritar como Moisés: tomara que todos os servos do Senhor fossem profetas. Ouvir que um outro homem foi elogiado à custa do seu próprio sacrifício, achar suas próprias virtudes feitas como uma derrota para publicar a excelência superior de algum novo rival e então ser capaz de suportá-lo com alegria e gratidão e bendizer a Deus, isto, digo, é estar além da natureza humana. Deve haver algo nobre no coração do homem que é capaz de renunciar a todas as suas honras, tanto quanto estar disposto a liquidá-las quando pode tão satisfatoriamente submeter-se a Cristo para humilhar-se diante dele, enquanto o levanta e o coloca em um trono. E mesmo assim, meus irmãos, nós não aprendemos coisa alguma que o apóstolo aprendeu se nós não estivermos prontos do mesmo modo a glorificar a Cristo na vergonha, ignomínia ou reprovação, tanto quanto na honra e na estima entre os homens. Temos de estar prontos para desistir de tudo por ele. Temos de estar dispostos a andar por baixo para que o nome de Cristo possa subir e ser o mais conhecido e glorificado entre os homens. Sei estar abatido, disse o apóstolo. Esta segunda parte do conhecimento é igualmente valiosa. Sei ter abundância. Há uma grande quantidade de homens que sabem um pouco como ser abatidos, mas não sabem de modo algum ter abundância. Quando eles são postos na cova com José, eles olham para cima e veem a promessa iluminada e a esperança de um escape. Mas quando são postos no topo do pináculo, suas mentes ficam perturbadas e eles estão prontos a cair. Quando eram pobres, eles costumavam batalhar contra isso, como um de nossos maiores poetas nacionais tem dito. Ainda que muitas coisas impossíveis de pensar tenham sido trazidas à perfeição completa pela necessidade, a audácia de uma alma procede daquele lugar, da aspereza do juízo e da ativa diligência. Ela dá, ao mesmo tempo, prudência e fortaleza, e se tomadas na paciência, melhora nossas vidas. Mas observem os mesmos homens depois de o sucesso ter coroado suas lutas. Seus problemas acabaram, estão ricos e acrescidos de bens. E vocês não têm visto frequentemente como um homem que surgiu do nada para a riqueza se torna orgulhoso dos seus bens, vão e intolerante? Ninguém teria pensado que este homem alguma vez teria uma loja. Você não creria que ele alguma vez se acostumaria a vender 1 libra de velas, não é? Ele é tão grande aos seus próprios olhos que pensam que o sangue de todos os Césares corre em suas veias. Não conhece seus antigos companheiros. Agora passa pelo amigo familiar dos dias passados com um quase imperceptível acesso de reconhecimento. Este homem não sabe ter abundância. Tornou-se orgulhoso, está exaltado além da medida. Tem havido homens que cresceram em popularidade na igreja por um tempo. Pregavam bem e fizeram um trabalho poderoso. Por causa disso, o povo os honrou. E com toda razão. Mas então eles se tornaram tiranos, desejaram autoridade, passaram a ter um olhar altivo para todas as demais pessoas, como se os outros fossem pequenos pigmeus e eles grandes gigantes. Sua conduta tornou-se intolerável e rapidamente foram retirados dos seus lugares altos, porque não souberam ter abundância. Havia uma vez um pequeno pedaço de papel quadrado no púlpito de George Whitefield, na forma de uma nota, para este efeito:
Ela dizia: um jovem que recentemente ganhou uma grande fortuna pede as orações da congregação. Muito corretamente pedida foi a oração, pois quando nós subimos a montanha, precisamos orar para que sejamos mantidos de pé. Não há metade do temor de tropeçar em descer da montanha da fortuna. O cristão muito mais frequentemente desgraça sua profissão na prosperidade do que em sendo abatido. Há um outro perigo, o perigo de crescer de modo mundano. Quando o homem acha que a sua riqueza aumenta, é maravilhoso como o dinheiro gruda em seus dedos. O homem que tinha o suficiente pensava que se ele tivesse mais do que precisava, então ele seria excessivamente liberal. Com uma bolsa de 1 shilling, ele tinha um coração de 1 guinéu, mas agora, com uma bolsa de 1 guinéu, ele tem um coração de 1 shilling. Ele acha que o dinheiro é como um adesivo e não pode removê-lo. Vocês já ouviram falar de uma aranha que é chamada fiandeira de dinheiro? Não sei por que ela é chamada assim, a não ser que é uma espécie de aranha que não pode ser removida de seus dedos. Ela anda de uma mão para outra mão, e então na sua manga, e aqui e ali. Você não consegue se livrar dela, a não ser que a esmague completamente. Assim é com muitos que têm abundância. O dinheiro é uma coisa boa quando posto para uso. A força, a energia do comércio e da caridade. Mas uma coisa má no coração é uma ferrugem podre e maligna. O dinheiro é uma coisa boa para ter a seus pés, mas uma coisa má para se carregar nos lombos ou na cabeça. Não importa quanto uma terra é preciosa quando alguém é enterrado vivo. Quantos cristãos têm se assemelhado a pessoas enterradas vivas por terem sido destruídos pela sua riqueza? Quanta pobreza de alma e negligência das coisas espirituais têm sido provocadas através da genuína misericórdia e generosidade de Deus. Embora não fosse um assunto de necessidade, mesmo assim o apóstolo Paulo nos diz que ele sabia ter abundância. Quando ele tinha muito, ele sabia usá-lo. Ele pediu a Deus que pudesse se manter humilde, para que quando ele tivesse uma vela completa, ele pudesse ter muito lastro. Para quando sua xícara transbordasse, ele não se apressasse em gastá-la. Que neste tempo de fartura, ele pudesse estar pronto a dar àqueles que precisavam. E que como um administrador fiel, ele pudesse pôr tudo que tinha à disposição do seu Senhor. Este é um aprendizado divino. Sei estar abatido e sei ter abundância. O apóstolo continua dizendo: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. É uma lição divina, deixe-me dizer, saber ter fartura, pois os israelitas uma vez tiveram fartura, e enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles. Há muitos que pediram por misericórdia para se satisfazerem com o desejo do seu próprio coração, e está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Fartura de pão tem frequentemente gerado fartura de sangue, e isto tem trazido devassidão de espírito. Quando os homens têm demasia da misericórdia de Deus, e é estranho que devamos dizer isso, mas é uma realidade, quando os homens têm muito da providencial misericórdia de Deus, frequentemente acontece que passam a ter pouco da graça de Deus, e uma pequena gratidão pela generosidade que têm recebido. Estão fartos e se esquecem de Deus. Satisfeitos com a terra, estão contentes em viver sem o céu. Fiquem certos, meus caros ouvintes, que é mais difícil saber ter fartura do que saber ter fome. Saber ter fome é uma lição dolorida, mas saber ter fartura é uma lição ainda mais difícil. Como é desesperada a tendência da natureza humana ao orgulho e ao esquecimento de Deus. Tão rapidamente quanto tenhamos uma porção dobrada de maná, começamos a acumulá-la. Ela produz vermes e se torna mal cheirosa às narinas de Deus. Cuide-se, para que em suas orações vocês peçam a Deus que os ensine a ter fartura. O apóstolo sabia ainda como experimentar os dois extremos da fartura e da fome. Que grande desafio é este! Ter um dia o caminho espalhado com a misericórdia e no dia seguinte achar o solo debaixo de você infrutífero, sem qualquer conforto. Eu posso prontamente imaginar o pobre contente em sua pobreza, pois ele foi criado nela. Ele é como um pássaro que nasceu em uma gaiola e não sabe o que significa liberdade. Mas o homem que tenha tido muitos bens do mundo e que teve fartura, ser trazido para a penúria absoluta, é como um pássaro que uma vez voou a grandes alturas com suas asas, mas que agora está engaiolado. Se você tiver sido rico ou bem abastado e foi levado à pobreza, você achará difícil saber ter fome. Na verdade, meus irmãos, deve ser uma lição dolorida.
Nós nos queixamos algumas vezes dos pobres, porque eles murmuram. Ah, nós murmuraríamos muito mais do que eles se a sua sorte caísse sobre nós. Sentar-se à mesa quando não há coisa alguma para comer, e 5 ou 6 crianças gritando por pão é o suficiente para quebrar o coração de um pai ou de uma mãe, quando seu marido é levado para a sepultura, olhar fixamente para a casa atacada de escuridão, apertar sua criança recém-nascida junto ao seu peito, pensar nas outras, com o coração enviuvado, lembrando que elas estão sem um pai para buscar sua sobrevivência. É preciso ter muita graça para saber ter fome. E para o homem que perdeu o emprego e andou por toda Londres, talvez milhares de milhas, para encontrar um local de trabalho e não conseguiu coisa alguma, voltar para casa e saber que quando encarar a sua mulher, sua primeira pergunta será: você trouxe pão? Você não conseguiu nada? E ter de dizer para ela: não havia portas abertas para mim. É duro provar a fome e suportá-lo pacientemente. Eu tive de admirar e olhar com um tipo de reverência para alguns membros desta igreja, quando aconteceu de ouvir posteriormente a respeito das suas provações. Eles não contaram para ninguém, eles não vieram a mim, mas suportaram suas aflições em segredo, lutaram heroicamente contra todas as suas dificuldades e perigos e se tornaram mais do que vencedores. Ah, irmãos, ah, irmãs, parece uma lição fácil quando a vemos em um livro, mas não é tão fácil assim quando ela é posta em prática. É difícil saber ter fartura, mas é uma coisa dolorida saber ter fome. Nosso apóstolo aprendeu ambas, tanto a ter abundância quanto a sofrer necessidade. Tendo então exposto o comentário do próprio apóstolo Paulo, que alargam as palavras do meu texto, deixe-me retornar para a passagem em si. Vocês podem agora me perguntar por qual curso de estudo ele adquiriu esta estrutura pacífica de mente. E de uma coisa nós podemos estar completamente certos: não foi por nenhum processo estoico de autogoverno, mas simples e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Vocês podem facilmente imaginar um nobre cuja casa é a habitação do luxo, viajando através dos países estrangeiros para fins de descoberta científica, ou indo para comandar alguma expedição militar ao serviço do seu país. Em qualquer dos casos, ele pode estar bem contente com sua comida e sentir que não tem do que se lamentar. E por quê? Porque ele não tem direito de esperar nada melhor, porque ele não leva em conta qualquer comparação com sua posição, sua fortuna ou sua posição social em casa. Assim é o nosso apóstolo. Ele disse: nossa habitação, nosso lar e nossa cidadania está nos céus. Ele estava contente em pagar a passagem de viajante, viajando através da terra como um peregrino e estrangeiro. Ou, entrando no campo de batalha, ele não tinha espaço para se lamentar com os perigos e aflições que algumas vezes circundavam seu caminho, enquanto que, em outras oportunidades, uma trégua lhe dava alguns intervalos pacíficos e agradáveis. Não há coisa alguma na fome, na sede ou na nudez ou no perigo que nos convide ao contentamento. Se nós estamos contentes debaixo de todas as circunstâncias, deve ser por motivos maiores que a nossa condição mesmo está nos proporcionando. A fome é um espinho dolorido quando nas mãos da necessidade severa. Mas a fome pode ser voluntariamente suportada por mais de 1 hora quando a consciência faz o homem disposto a jejuar. A reprovação pode ter uma presa amarga, mas pode ser corajosamente suportada se estou animado por um sentimento de justiça da minha causa. Agora Paulo está nos contando que todos os males que vieram sobre ele eram incidentes justos para o serviço do seu Senhor. Então foi por amor que ele tinha ao nome de Jesus que as misérias da servidão ou a automortificação assentaram-se luminosamente em seus ombros e foram suportadas com satisfação pelo seu coração. Há ainda uma terceira razão porque Paulo estava contente com o que tinha. Eu a ilustrarei. Muitos já viram como um velho veterano de guerra tem grande prazer em recontar os perigos e sofrimentos do seu passado. Ele olha para trás com muito mais contentamento, frequentemente com autocongratulação sobre os terríveis perigos e aflições da sua carreira heróica. Apesar do sorriso que brilhe do seu olho e do orgulho que é estampado nas dobras de sua imponente testa enquanto ele reconta suas histórias, elas não estavam lá quando ele estava no meio das cenas que ele agora está descrevendo. É somente porque os perigos são passados, que os medos cessaram e o resultado é completo, que o entusiasmo brilha. Mas Paulo está em grande vantagem aqui. Ele não está olhando para trás.
Em todas essas coisas, disse ele, somos mais do que vencedores. Testemunhe sua viagem para Roma. Quando o navio no qual ele estava embarcado foi tomado e dirigido por um vento tempestuoso, quando a escuridão velou os céus, quando nem sol nem estrelas apareceram durante muitos dias e a esperança desapareceu de todos os corações, ele apenas se levantou com coragem humana. E por quê? O anjo do Senhor esteve com ele e disse: não temas. Sua fé foi predestinatária e por isso ele teve contentamento pacífico em seu peito enquanto a tribulação durou e até ela terminar. E agora eu quero confiar a lição do meu texto muito brevemente para os ricos, um pouco para os mais pobres e então aconselhar com simpatia os doentes, aqueles que são feridos pessoalmente pelo sofrimento. Primeiro, para os ricos. O apóstolo disse: aprendi em qualquer estado que esteja a me contentar com o que tenho. Agora, alguns de vocês têm, dentro do que suas circunstâncias permitem, tudo o que seus corações podem desejar. Deus pôs vocês em uma posição tal que vocês não precisam trabalhar com suas mãos, nem usar o seu rosto para sobreviver. Vocês talvez pensem que qualquer exortação para vocês se contentarem com o que têm seja desnecessária. Meu Deus, meus irmãos, um homem pode ser muito descontente com o que tem, embora ele seja muito rico. É igualmente possível um descontente sentar em um trono como um pobre se assentar numa cadeira com seus pés quebrados em uma choupana. Lembre-se que o contentamento de um homem com o que tem está em sua mente, não na extensão das suas posses. Alexandre, com todo o mundo a seus pés, chorou porque não havia um outro mundo para conquistar. Ele estava triste porque não havia mais outros países para os quais ele pudesse levar as suas armas vitoriosas e passar seus lombos no sangue de seus seguidores, para satisfazer a sede da sua ambição insaciável. Para vocês que são ricos, é necessário dar a mesma exortação que para os pobres: aprendam a se contentar com o que têm. Muitos ricos que têm uma terra não estão satisfeitos, porque há um pequeno pedaço de terra que pertence ao seu vizinho, como a vinha de Nabote, que o rei de Israel necessitava para que pudesse ter uma horta vizinha ao seu palácio. Não importa, disse ele, que eu tenha todos esses acres, enquanto eu não puder ter a vinha de Nabote. Certamente, um rei deveria se envergonhar de suspirar por um terreno de meio acre de patrimônio de um homem pobre. Mas assim é. Homens com vasto patrimônio, que eles dificilmente são capazes de dominar, podem ter esta velha sanguessuga em seus corações e sempre gritar: dá mais, mais, mais. Eles pensavam, quando tinham pouco, que se eles tivessem 10.000 libras seria o suficiente. Agora eles as têm, mas eles querem 20.000 libras. Quando eles as tiverem, eles ainda vão querer mais, sim. E quando eles tiverem mais, eles ainda vão querer um pouquinho mais. E isto seguirá continuamente. Quando as suas posses aumentam, assim também aumenta a sua cobiça de adquirir mais e mais propriedades. Devemos então pressionar os ricos com esta exortação: aprendam em seu estado a se contentar com o que vocês têm. Além disso, há um outro perigo que frequentemente aguarda o rico. Quando ele tem riquezas e propriedades suficientes, nem sempre ele tem honra suficiente. Se a rainha pudesse fazer justiça para com ele, para a paz do país, como glorioso este meu senhor se tornará. Feito isso, ele não se satisfará enquanto não se tornar um cavaleiro. E quando ele for um cavaleiro, ele não ficará contente enquanto não se tornar um barão. Mas o meu senhor nunca se satisfaria enquanto ele não fosse um conde. Nem quando ele se tornasse um, ele ficaria plenamente satisfeito, a não ser quando se tornasse um duque. Mas então, ele não ficaria satisfeito enquanto não houvesse um reino para ele em algum lugar. Os homens não se satisfazem facilmente com honrarias. O mundo pode se colocar aos seus pés e então ele pedirá que o mundo se levante e se abaixe novamente, e que o faça continuamente, para sempre, pois a cobiça de honra é insaciável. Os homens podem ser honrados, e embora o rei Assuero tenha feito Amã o primeiro no império, este considerou que isto era nada, enquanto Mardoqueu, no portão do palácio, não se dobrasse diante do seu senhor Amã. Aprendam, irmãos. Em qualquer estado que estiverem, estejam contentes com o que vocês têm. E aqui, deixe-me falar com os presbíteros e diáconos desta igreja. Irmãos, aprendam a se contentar com o ofício que vocês têm, não invejando alguma honra superior para se exaltarem. Eu me viro para mim mesmo, para o ministério, para todos nós em nossas posições e ofícios na igreja de Cristo.
Devemos nos contentar com a honra, mas contentes para dá-la totalmente, sabendo que é apenas um sopro. Sejamos dispostos a ser servos para a igreja e servi-la por nada, se necessário, mesmo sem a recompensa de seus agradecimentos, mas que possamos receber por fim a boa e correta sentença dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos aprender, em qualquer estado que estejamos, a nos contentar com o que temos. Com um pouco mais de extensão, eu tenho de aconselhar os pobres. Eu aprendi, disse o apóstolo Paulo, em qualquer estado que esteja, a me contentar com o que tenho. A grande maioria desta congregação pertence a estes que trabalham duro e que talvez, sem qualquer reflexão indelicada, podem ser postos no catálogo dos pobres. Eles têm o suficiente, apenas o suficiente, e algumas vezes estão mesmo reduzidos à necessidade. Agora lembrem-se, meus queridos amigos, vocês que são pobres, há duas espécies de pobres no mundo. Há os pobres do Senhor e os pobres do diabo. Para os pobres do diabo, eles se tornaram empobrecidos por causa da sua preguiça, seu próprio vício, sua própria extravagância. Não tenho nada a dizer-lhes esta noite. Há uma outra classe, os pobres do Senhor. São pobres enquanto tentam provisões, pobres, mas trabalhadores, trabalhando para achar todas as coisas honestas aos olhos de todos os homens, mas ainda assim continuam, por uma providência inescrutável, sendo contados com os pobres e necessitados. Vocês me perdoem, irmãos e irmãs, em exortá-los para que se contentem com o que vocês têm. E porque deva eu pedir desculpas, já que não é senão parte do meu trabalho animá-los para tudo o que é puro e amável e de boa fama. Eu lhes imploro em sua esfera humilde que cultivem o contentamento com o que têm. Não sejam preguiçosos, busquem, se vocês puderem, por habilidade superior, perseverança constante e economia moderada para subir desta sua posição. Não sejam extravagantes para viver inteiramente sem um cuidado ou com descuido, pois aquele que não provê para a sua própria família com providência cuidadosa é pior que um gentio publicano. Mas ao mesmo tempo, esteja contente com o que tem. E quando o Senhor lhe tiver colocado em melhor posição, esforce-se para adorná-la, seja grato a Ele e bendiga o seu nome. E devo lhe dar razões para fazê-lo? Lembrem-se que, se vocês são pobres neste mundo, assim foi o seu Senhor. Um cristão é um crente que tem semelhança com Cristo, mas o cristão pobre tem em sua pobreza uma veia especial de semelhança com Cristo aberta para ele. Seu mestre vestiu um traje de camponês e falou a linguagem do camponês. Seus companheiros eram pescadores que trabalhavam arduamente. Ele não era alguém que se vestia com púrpura ou linho fino, nem que se alimentava suntuosamente todos os dias. Ele sabia o que era ser faminto e sedento. Não. Ele era mais pobre do que vocês, pois ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Deixe isso consolar você. Por que deveria um discípulo estar acima do seu mestre, ou um servo acima do seu senhor? Na pobreza de vocês, além disso, vocês são capazes de comungar com Cristo, ter comunhão com Ele. Vocês podem dizer, Cristo foi pobre, agora eu posso ter compaixão com Ele na sua pobreza. Ele estava cansado e então se sentou no poço. Eu estou cansado também e eu posso ter semelhança com Cristo naquele suor que Ele enxugou em sua testa. A pobreza voluntária é iniquidade voluntária. Mas visto que Deus os tem feito pobres, vocês têm uma facilidade de andar com Cristo que outros não podem ter. Vocês podem andar com Ele através de todas as profundezas de cuidado e de aflição e segui-lo. Segui-lo quase que no deserto da tentação, quando vocês estão em seus apertos e dificuldades de falta de pão. Que isto possa sempre satisfazer e confortar vocês, como também fazê-los felizes em sua pobreza, porque o seu Senhor e Mestre é capaz tanto de ter compaixão quanto de socorrer. Permitam-me lembrá-los novamente que vocês devem se contentar com o que têm, porque de outro modo vocês desmentirão suas próprias orações. Vocês se ajoelham de manhã e dizem, seja feita a tua vontade. Suponha que vocês se levantem e desejem sua própria vontade e se rebelem contra a dispensação de seu Pai Celestial. Vocês não se fizeram hipócritas? A linguagem de sua oração está em desacordo com o sentimento do seu coração. Seja isso sempre suficiente para vocês pensarem que estão onde Deus lhes pôs. Vocês não ouviram a história do menino heróico a bordo do navio em chamas? Quando seu pai lhe disse para ficar em certa parte do navio, ele não se moveu até que seu pai lhe ordenou, mas se manteve no local mesmo quando o navio estava pegando fogo.
Embora avisado do perigo, ele manteve a sua posição até que o seu pai lhe dissesse para se mover. Então ali ele ficou. O navio afundou, mas ele pereceu em sua fidelidade. E uma criança seria mais fiel a um pai terreno do que nós, ao nosso Pai que está nos céus? Ele ordenou todas as coisas para o nosso bem, e pode ele esquecer de nós? Creemos que seja o que for que ele decida, é o melhor. Escolhamos antes a sua vontade que a nossa própria. Se houvesse 2 lugares, um lugar de pobreza e um outro de riqueza e honra, se eu pudesse fazer a minha escolha, seria um privilégio para mim dizer: contudo, não se faça a minha vontade, Senhor, mas a tua. Uma outra reflexão se sugere por si mesma. Se vocês são pobres, vocês devem estar bem contentes com sua posição, porque dependendo dela é o melhor para vocês. Uma sabedoria inerrante lançou esta sua sorte. Se vocês fossem ricos, não teriam tanta graça quanto vocês têm agora. Este tem sido o caminho que ele escolheu para levá-los até o céu. Suponha que há um navio de grande tonelagem para ser trazido para um rio, e em grande parte do rio há um lugar raso. Alguém poderia perguntar: por que o capitão pilota através da parte profunda do canal? Sua resposta seria: porque eu não entraria no porto de forma alguma se eu não tomasse este curso mais profundo. Então talvez vocês ficassem encalhados e sofressem a ruína do navio se o seu capitão divino não fizesse sempre vocês trafegarem pela parte mais profunda da água e fizessem vocês andarem onde a corrente corre com a maior velocidade. Algumas plantas morrem se ficam muito expostas. Talvez vocês estejam plantados em alguma parte coberta do jardim, onde vocês não pegam tanto sol quanto queiram, mas vocês foram postos ali como uma planta do seu próprio justo plantador, para que vocês possam produzir frutos de perfeição. Lembre-se disso. Se houvesse uma outra condição melhor do que a que vocês estão, Deus os teria colocado lá. Vocês foram postos por Ele no lugar mais apropriado, e se vocês tivessem tido a escolha de sua sorte meia hora depois, vocês teriam voltado e dito: Senhor, escolha por mim, pois eu não escolhi um melhor de forma alguma. Vocês já ouviram certamente, entre as várias fábulas de Esopo, a dos homens que se queixaram para Júpiter de suas cargas, e o Deus, em sua ira, mandou-os que cada um se livrasse de sua carga e pegassem a que achassem melhor. Todos eles vieram e propuseram fazer assim. Havia um homem que tinha uma perna coxa e pensou que ele seria melhor se tivesse um olho cego. O homem que tinha um olho cego pensou que seria melhor se tivesse de suportar a pobreza e não a cegueira, enquanto o homem que era pobre pensou que a pobreza fosse o pior dos males. Ele não se importou de tomar a doença do rico desde que ele tivesse as riquezas dele. Então eles fizeram a mudança. Mas a fábula diz que, dentro de 1 hora, todos eles voltaram, pedindo que pudessem ter de volta seus próprios fardos, visto que acharam que a carga original era muito mais leve que aquelas que eles tinham tomado por suas próprias decisões. Assim achariam vocês também. Então estejam contentes com o que têm. Vocês não podem melhorar a sua sorte. Tomem a sua cruz. Vocês não podem ter um melhor julgamento além do que têm tido. É o melhor para vocês agora. Ele peneira vocês ao máximo, faz-lhes o melhor possível e faz vocês experimentarem os mais efetivos meios para fazer-lhes perfeito em toda a boa palavra e obra para a glória de Deus. E certamente, meus queridos irmãos, se necessita adicionar um outro argumento porque vocês devem estar contentes com o que têm, é este: qualquer que seja o seu problema, ele não perdurará. Vocês podem não ter nenhuma propriedade na terra, mas têm uma grande nos céus. E talvez aquela propriedade nos céus será ainda maior em virtude da pobreza que você tenha suportado aqui embaixo. Você pode ter somente uma casa para cobrir a sua cabeça, mas que grande habitação você tem nos céus. Uma casa não feita por mãos humanas. Sua cabeça pode frequentemente repousar sem um travesseiro, mas usará um dia uma coroa colocada pelo justo juiz em sua cabeça. Suas mãos podem ter bolhas em virtude do uso das ferramentas, mas elas tocarão as cordas de harpas douradas. Você pode voltar para casa frequentemente para jantar ervas, mas lá você comerá pão no reino de Deus e se assentará na ceia das bodas do Cordeiro. O caminho pode ser áspero, mas ele não durará muito. Então nós o suavizaremos com esperança e o encheremos de alegria com uma canção. Mais um pouquinho e o doloroso conflito terminará. Coragem, camaradas, coragem. Vestes resplandecentes aguardam os vencedores. Coragem, meu irmão, coragem.
Você poderá se tornar rapidamente rico, como você nunca sonhou. Talvez haja agora apenas um passo entre você e a sua herança. Você pode ir para casa, por acaso, tendo calafrios no vento frio de março, mas antes de alvorecer de manhã, você pode estar no seio do seu mestre. Suporte a sua sorte, então, suporte-a. Não deixe que o filho de um rei, que tem uma propriedade além das estrelas, murmure como os demais. Você não é de modo algum pobre como aqueles que não têm esperança. Embora vocês possam parecer pobres, são ricos. Não deixe que seus vizinhos pobres os vejam desconsolados, mas deixem ver em você aquela calma santa, aquela doce resignação, aquela submissão graciosa que faz o pobre mais glorioso do que aquele que usa um diadema. Sejam abundantemente felizes, irmãos, satisfeitos e contentes com o que vocês têm. Deus tem feito vocês aprenderem, seja qual for o estado em que vocês possam estar, a serem contentes com isso. E agora, apenas uma ou duas palavras para os que sofrem. Todos os homens nascem para sofrer, mas alguns nascem com uma porção dobrada de sofrimento. Assim como entre as árvores, também entre os homens há diferentes classes. O cipreste parece ter sido criado especialmente para ficar na cabeça da sepultura e ser um pranteador, e há alguns homens e algumas mulheres que parecem ter sido feitos com o propósito de prantear. Há os Jeremias de nossa raça, que não conhecem o que seja uma hora livre de dor. Seus pobres corpos cansados se arrastam através de uma vida miserável, doentes, talvez desde o seu nascimento, sofrendo alguma enfermidade lamentável que não os deixará conhecer a alegria e o divertimento da juventude. Eles cresceram para se lamentar e o sofrimento de cada ano dirige sua rélia mais profunda em suas testas. Estão aptos, quem pode culpá-los? Estão aptos para murmurar e dizer: por que eu sou assim? Não posso gozar os prazeres da vida como os outros? Por que é assim? Oh, diz uma pobre irmã, a destruição tem me considerado, esta terrível doença tem empalidecido minha face. Por que eu deveria ir, já que mal consigo respirar, até a casa de Deus, e depois de me sentar lá exausto com o calor do santuário lotado, retirar-me para minha casa e me preparar para me dedicar a um trabalho diário muito mais pesado para mim, minha cama genuína não me dando repouso e minhas noites assustadas com sonhos? Por que isto? Eu digo a estes irmãos e irmãs que murmuram assim, que nós não somos homens para culpá-los, porque quando nós estamos doentes, mal suportamos a doença e murmuramos muito mais do que eles. Eu realmente admiro a paciência, porque eu sinto que sou incapaz disto. Quando eu vejo um homem sofrendo, e sofrendo corajosamente, frequentemente me sinto pequeno na presença dele. Eu me maravilho, sim, admiro e amo este homem que pode suportar a dor e dizer tão pouco a respeito dela. Nós que somos naturalmente saudáveis e fortes, quando sofremos, dificilmente podemos suportar o sofrimento. César choraminga como uma menina doente, e assim fazem alguns dos mais fortes quando são abatidos, enquanto aqueles que estão sempre sofrendo o suportam como heróis, mártires da dor e não expressando uma queixa sequer. Assim foi com o bom João Calvino, vítima de doença durante toda a sua vida. Ele era uma complicação de doenças. Seu rosto, quando era jovem, como pode ser julgado dos seus diferentes retratos, exibia sinais de decadência. Seu semblante mostrava que ele estava pronto para morrer no dia seguinte. No mais profundo de sua agonia, sofrendo dores severas em todo o seu corpo e doença aguda, o único grito que ele sempre expressou foi: Dominus Queco. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? A expressão mais descontente que ele chegou a usar. Ah, mas nós chutamos os ferrões, murmuramos e nos queixamos, irmãos e irmãs. A exortação para vocês é que se contentem com o que têm. Suas dores podem ser violentas, nossas dores podem ser violentas, mas temos que lembrar que os golpes dele são menores que os nossos crimes e mais leves do que a nossa culpa. Cristo tem livrado vocês das dores do inferno. Por que deve um homem vivo se queixar? Uma vez que vocês estão livres do inferno, a gratidão pode se misturar com os seus gemidos. Além disso, lembre-se de que todos esses sofrimentos são menores que o sofrimento dele. Nem uma hora pudeste vigiar com o teu Senhor. Ele se pendurou no madeiro com as misérias do mundo em suas entranhas. Vocês não podem levar essas misérias menores que caíram sobre vocês. Lembrem-se de que todas essas penas trabalham para o bem de vocês. Elas os estão aprontando. Todo golpe da vara do Pai de vocês está lhes trazendo mais perto da perfeição. A chama não fere vocês.
O fogo não queima vocês, ela apenas lhes refina e lança fora a sua escória. Lembre-se também que sua dor e sofrimento tem sido grandemente usado como bênção e tem sido uma bênção para você e que você nunca deve se revoltar. Como disse o salmista, antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Vocês têm visto mais do céu através da sua doença do que jamais poderiam ter visto se estivessem bem. Quando estamos bem, somos como homens numa choupana de barro. Não podemos ver muito claramente, mas quando a doença vem, sacode o barro, golpeia a lama, faz as vigas da parede estremecer e há uma ou duas fendas através das quais o brilho do céu resplandece. Os doentes podem ver mais da glória do que os homens que têm saúde. O nosso coração duro, quando não é incomodado, desenvolve-se e fica enorme. Quando as cordas da nossa harpa estão todas afrouxadas, elas produzem música melhor do que quando elas estão esticadas. Há algumas notas celestes que nunca vêm até nós quando nós estamos fechados numa câmara escura. As uvas precisam ser prensadas antes que o vinho possa ser destilado. O trabalho da caldeira é necessário para nos fazer úteis no mundo. Seríamos apenas as coisas mais pobres que se pode ser se não ficássemos doentes algumas vezes. Talvez vocês que são frequentemente provados e acometidos de dores teriam tido quase nenhum valor na vinha de Cristo se não tivessem tido estes testes para a sua fé. Vocês têm um amargo recheio, mas se vocês não tivessem sido enchidos assim, vocês nunca seriam um instrumento hábil para o uso do Mestre. Vocês teriam crescido danificados. Se ele os tivesse mantido sempre livres do sofrimento, vocês teriam falta daqueles doces estimulantes que o médico das almas ministra para os seus pacientes desfalecidos. Então, estejam contentes com o que vocês têm. Eu sinto e eu digo isso a vocês com dificuldade, pois eu mesmo nesse instante não estou doente. Mas quando eu fui a vocês uma vez na câmara do sofrimento, lá estavam pálidos, magros, doentes. Eu me lembro encaminhando vocês para aquele abençoado texto de alguém longe na América. O que você precisa ser, você será na aflição e através das várias provações. Então penso que poderia ter apenas dito isto a vocês. Seja qual for o seu estado, esteja contente com o que você tem. Mas neste instante, eu mesmo não estou sofrendo. Eu não sinto então se eu posso dizer isto tão corajosamente como se eu estivesse sofrendo. Mas entretanto, contentem-se com o que vocês têm, irmãos e irmãos. Tentem fazê-lo, se vocês podem, e imitem este bem-aventurado apóstolo Paulo. Aprendi, seja qual for o estado em que esteja, a me contentar com o que tenho. Agora, antes de despedi-los, há uma outra sentença. Vocês que não amam a Cristo, lembrem-se que vocês são as pessoas mais miseráveis do mundo. Embora vocês possam pensar que sejam felizes, não há ninguém de nós que mudaria de posição com o melhor de vocês. Quando estivermos muito doentes, muito pobres e à beira da sepultura, se vocês vierem até nós e nos disserem, venham, eu trocarei de lugar com vocês, vocês terão meu ouro, minha prata, minhas riquezas e minha saúde, e em contrapartida eu assumirei a sua posição. Não há um cristão vivo que mudaria de posição com vocês. Não pararíamos para deliberar, daríamos de imediato a nossa resposta, não, vá embora e desfrute o que você tem. Mas todos os seus tesouros são transitórios, eles passarão rapidamente. Nós guardaremos nossos sofrimentos e você guardará seus brinquedos enfeitados. Os santos não têm inferno, embora eles sofram aqui na terra. Pecadores não terão céu algum, embora o tenham aqui em seu pobre mundo desagradável. Nós temos nossos sofrimentos aqui e nossa glória depois. Vocês podem ter sua glória aqui, mas terão seus sofrimentos para sempre. Deus conceda a vocês novos corações e espíritos retos, uma fé viva em Jesus Cristo vivo, e então eu poderei dizer para vocês, como eu disse para os restantes: homem, seja em que estado que você estiver, esteja contente com o que você tem. Amém. Aprendi a estar contente. Charles Haddon Spurgeon. Sermão número 320, pregado na noite de domingo, 25 de março de 1860.